Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós vamos meditar em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Que Deus te abençoe e te guarde. Nessa reflexão, ao meio-dia, que Deus possa te abençoar de maneira extraordinária. A palavra de Deus ela é muito rica, muito poderosa. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia e você lê, Deus está falando com você. Muita gente diz, parece que Deus não fala comigo, eu não escuto a voz de Deus, Deus está em silêncio. Não, isso é uma mentira. Deus está falando a todo momento. Deus ele está tentando se comunicar com você a todo momento. Talvez é a sua Bíblia que está fechada. E a Bíblia fechada é a sua porta fechada para a voz de Deus não entrar. Por isso que eu digo, abra a sua Bíblia e permita Deus falar com você. Por exemplo, eu estou aqui às 7 da manhã com um devocional muito abençoador para abençoar a tua manhã. Ao meio-dia, a reflexão e a oração às 22 horas aqui no YouTube. Quero agradecer a você que já deixou o seu like e entende a importância de deixar o seu joinha. Quero agradecer a você que se inscreveu neste canal já, selecionando também ali a opção do sininho, que tem todas as notificações. Toda vez que nós entrarmos aqui com conteúdo novo, você recebe essa notificação no seu celular. Muito obrigado você que tem compartilhado também e edificado outras vidas, porque aquilo que te faz bem também vai fazer bem para outras pessoas. Amém? Filipenses capítulo de número 1. Versículo de número 29, diz assim: Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. O apóstolo Paulo, ele fala claramente nessa passagem sobre o privilégio servir a Jesus, servir ao Senhor Jesus Cristo. Servir a Ele é um privilégio. Eu não estou falando em crer. Você vai ver pessoas de todas as religiões dizendo, eu creio em uma força maior, em uma energia. Tem pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu creio na existência de um Deus. Outros vão dizer, eu creio em Jesus, mas aqui não está falando em crer em Jesus, porque se você conversa hoje, por exemplo, com um irmão católico, ele diz que crê. Um irmão evangélico, ele diz que crê. Se você conversar com um irmão que segue o espiritismo, um espírita, por exemplo, ele diz, eu creio. Se você conversar com uma pessoa que nem frequenta uma igreja, uma religião, por exemplo, você ainda vai ouvir da boca dela, de uma ou outra, dizendo, eu creio, mas crer em Deus não é o suficiente, você sabia disso? A Bíblia diz que os demônios, o diabo, que é real, assim como Deus, eles também creem e estremecem. Mas não é o crer, não é só você crer, dizer que crê em Deus que vai mudar a tua história, é você servir. Porque você pode crer, você pode entender que Deus existe e não servi-lo. Por que tem muita gente que crê em Deus, mas não serve Ele? Porque enquanto você crê, você pode até crer na existência de um Deus. Mas essa é uma crença limitada. Crer na existência de Deus não te traz proteção. Crer na existência de Deus não traz cura. Só crer na existência de um Deus, só crer que existe um Deus, só crer da boca para fora não vai mudar a tua história. Agora, quando você sai da classe do crer, da existência de um Deus, e vai para a classe de servir a esse Deus, aí as coisas mudam na sua vida. Tem muita gente que você vai conversar com ela, você vai perguntar como que está teu casamento? Está destruído. Como que está a tua vida financeira? Sempre em crise.
Como que está a tua saúde? Minha saúde sempre doente, debilitada. É uma doença atrás da outra. Há doenças que os médicos nem encontram mais diagnóstico. Como que está o seu relacionamento com seus familiares e seus parentes? Muita briga, confusão, discórdia, briga. Não há união entre a família. Como que está as áreas da sua vida completamente problemáticas? Aí você pergunta para a pessoa, você crê na existência de Deus? A pessoa vai dizer, creio. Aí talvez você possa indagar, como que essa pessoa diz que crê em Deus, mas a vida dela é totalmente arrebentada em todas as áreas? É porque só crer na existência de um Deus não é o suficiente. Você precisa servir. Por que tem muita gente que, por exemplo, lota igrejas, né? Vemos hoje igrejas lotadas, religiões que se movimentam em nome de Deus, até utilizam algumas partes da Bíblia, não ela inteira, mas a vida das pessoas está completamente destruída em todas as áreas. Mas a pessoa está lá porque a pessoa ela crê na existência de um Deus, ensinaram a pessoa o caminho da igreja, isso é muito bom, o caminho da religião ali. O problema é um só. Só crer na existência de um Deus não é o suficiente. Só saber o caminho da igreja, os horários de culto e se reunir em nome da existência de um Deus não é o suficiente para mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é servir a Ele. Só que para servir a Deus, nós temos um modelo de um homem que um dia veio nesta terra e serviu a Deus da forma que Deus queria, não apenas em palavras, mas em atitudes. Eu estou falando do Senhor Jesus. Eu vou pedir para você, a partir dessa mensagem, para você parar de buscar a perfeição nos homens da terra, porque o pastor pode errar, o pregador pode errar, o líder religioso pode errar, mas o Senhor Jesus é um modelo perfeito que nós temos que nos espelhar. Tu quer uma referência boa para a tua caminhada na fé com Deus? Observa Jesus. Jesus ele nunca buscou seus próprios interesses. O Senhor Jesus ele buscava fazer a vontade do Pai para deixar como exemplo que não basta crer na existência de um Deus, precisa obedecê-lo, servi-lo. Sacrifício é a palavra certa. Por isso que essa passagem em Filipenses capítulo 1, que Deus está falando conosco através da sua palavra, então é uma mentira quando algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não escuto mais Deus falar. Deus está em silêncio. Estou passando um silêncio. Porque Deus não me responde. E por que de tanto problema parece que eu estou assim, assado. Sabe por quê? Porque você não abre a sua Bíblia. Quando você começar a abrir a sua Bíblia, você vai ouvir Deus falar com você. A forma mais segura de você não ser enganado, de você não ser enganada, é ouvir a Deus pela sua palavra. Se o que tu ouviu na tua mente, tu tem dúvida, se é coisa da tua cabeça humana, ou se é um demônio que soprou um pensamento, ou se é o próprio Deus e tu não tem certeza, vai para a Bíblia. Por isso que eu digo que é uma importância de ler a Bíblia todo dia, estudar a palavra, buscar a Deus. Por isso que nós estamos desenvolvendo esse projeto aqui. No devocional às 7 da manhã, reflexão agora ao meio-dia e a oração às 22 horas. Isso aqui é um culto na tua casa. Isso aqui que está sendo realizado agora é buscar a Deus todos os dias, porque é isso que você precisa, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Versículo 29. Pois ele tem dado a vocês o privilégio. Qual é o privilégio? O privilégio de servir a Jesus. Então Deus nos deu o privilégio de servir a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o modelo perfeito. Para de se decepcionar. Tem gente que se decepciona com a igreja. Tem gente que se decepciona com o pastor. Tem gente que se decepciona com aquele pregador famoso que deu um problema na vida dele, daí agora parece que
ele errou, não tem mais jeito, porque parece que ele era a única fonte de inspiração da tua vida. A fonte de inspiração da tua vida para servir a Deus tem que ser Jesus. A referência máxima para você servir a Deus é os passos que Jesus pisou, é os mesmos passos que você deve pisar. Porque servir a Jesus é um privilégio, porque Jesus serviu a Deus e nós temos que imitar Jesus. A palavra cristão significa parecido com Cristo, imitador de Cristo. Pois ele tem dado a vocês, o nosso Deus, o único, o privilégio, isso aqui é um privilégio de servir a Cristo. Não somente crendo, porque crer aquela crença assim, eu creio em Deus. A pessoa diz que crê em Deus, daqui 3 anos tu vai encontrar com esses dias eu encontrei uma pessoa passando na rua e há alguns anos atrás essa pessoa veio se queixando da vida dela. Estou com um problema assim, pastor, estou com um problema assado, assim, está tudo dando errado na minha vida. E passou-se 1 ano, encontrei essa pessoa estava na mesma situação. 2 anos, 3 anos, passou alguns anos agora, a pessoa está na mesma situação. É problema na vida sentimental, é problema na vida financeira, é problema de saúde, ou está preso na depressão, ou está preso na ansiedade, depressão, excesso de passado, que não consegue resolver porque está preso, ficou morto em alguma situação, ou ansiedade, excesso de futuro. Não consegue viver o presente. Jesus disse, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Jesus diz claramente em sua palavra, ele fala assim, vocês têm que cuidar do dia de hoje, não andeis ansiosos, o texto diz, não andeis solícitos, em algumas versões da Bíblia. Solícitos significa ansiosos. Não andeis solícitos pelo dia de amanhã, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Isso é a atitude de gente ansiosa. Jesus disse assim, vocês têm que cuidar do dia de hoje. Vocês têm que cuidar do dia de hoje. Como que está a vida de vocês hoje? Como que tu está diante de Deus hoje? Você ouviu a Deus hoje, desde a hora que você acordou? Você recorreu à sua Bíblia? Ou você já acordou querendo resolver os problemas do mundo? Tentando resolver os problemas da sua vida com a força do teu braço? Sinto em te dizer, tu vai se frustrar. Pare de procurar em você a solução. Você não tem. Pare de procurar em homens da terra. Pare de procurar a solução dos teus problemas em lugares e em pessoas. A única pessoa que pode te sustentar, te direcionar e te ajudar, o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Eu não quero que você se apegue a mim, porque eu sou um comedor de arroz e feijão. Eu não quero que você me siga como o profeta, pastor. Não, eu quero que você siga o Cristo da Bíblia, porque o Jadir, esse que vos prega, um dia vai morrer. Mas as palavras que eu estou lendo aqui hoje, essa nunca vai morrer, porque a Bíblia diz que passa o céu e passa a terra, mas as palavras de Deus nunca vão passar. Essa mesma palavra que você está lendo hoje aqui, muitas pessoas no passado foram encontradas por esta palavra e foram salvas. Sabe por que tu está triste hoje? Porque tu está fraco espiritualmente, mas Deus quer te fortalecer. Sabe por que tu está desanimado, desanimada hoje? Porque você precisa mais da presença de Deus. E a minha proposta aqui ao meio-dia é que você se fortaleça com a presença de Deus. E como que eu ativo para a presença de Deus entrar na minha vida e ser ativada e acesa? Leia a Bíblia comigo. Ore comigo 22 horas aqui. Vai para o devocional às 7 da manhã. Aonde você estiver, indo para o trabalho com fone de ouvido, lá no escritório, onde você trabalha, no refeitório, na hora que você vai tomar teu café, no teu intervalo. Você que está no hospital, você está na UTI, talvez você esteja agora hospitalizado, talvez você esteja aí 30, 60, 90 dias dentro desse hospital. Essa palavra chegou até você porque Deus levou essa palavra até você. Deus não quer que você crê nele como um Deus que existe, Ele quer que você o sirva. A responsabilidade é aumentada agora. Porque diz assim, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo. Não somente crendo nele,
Não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Repetindo, não somente crendo, mas também sofrendo por ele. Então, observe, as coisas de Deus, elas são intensas, intensificadas. Tiago capítulo 2, abra sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz assim, o irmão de Jesus, ele escreve: você crê que existe um só Deus? Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Tiago 2,19. Os demônios creem que existe Deus e também tremem. Então não é só crer na existência de um Deus, é servi-lo, é sacrificar por ele. E Tiago, ele é muito radical, né? Porque ele fala, você crê? Tá, ok. Você crê que existe só um Deus? Ok, muito bom. Muito bem. Só que aqui, ó, não se ache protegido só porque você crê em Deus, tá? Não se ache blindado só porque você crê em Deus, tá? Não se ache a última bolachinha do pacote só porque você crê em Deus, tá? Sabe por quê? Porque os demônios, no mundo espiritual, eles também creem em Deus. E até estremece, porque entende o poder dele. Mas não adianta crer em Deus, porque o diabo também crê. Você tem que servir a Deus, obedecer a Deus, porque é um privilégio servir a Jesus. É um privilégio servir a Jesus. Mas não só crendo, mas sofrendo por ele. Porque servir a Jesus, o resultado dessa conta é sofrimento. Tem gente que sofre por desobediência, porque ainda está no grupo que crê, mas não obedece, não sacrifica. Né? Então não basta crer, é preciso obedecer. E obedecer é sacrificar, é sofrer pela causa. Então eu te convido a você aceitar a Jesus não como Salvador apenas, mas também como o Senhor da sua vida. Assim como tu obedece o teu patrão, assim como tu obedece tua mãe, teu pai, assim como tu obedece a autoridade que está acima de você, você obedece às leis de trânsito, você obedece o semáforo, você obedece às leis de trânsito, você obedece às leis do homem aqui da terra, você está debaixo de um senhorio. Mas eu quero que você agora entenda que você tem que obedecer às leis, às vontades, o querer do teu Jesus, que você tanto diz que ama. Porque amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Pois ele tem dado a vocês o privilégio, Deus tem dado esse privilégio de servir a Cristo. Não somente crendo nele, como a maioria faz, que é muito raso, né? Mas também sofrendo por ele. Se você sofre por... quando você entra no nível da obediência, você começa a sofrer pelo Evangelho, é esse sofrimento. É esse sofrimento. O único sofrimento que tu tem que ter na tua vida é pela causa de Cristo. Tem gente sofrendo por coisas que não tem nada a ver. Talvez você esteja sofrendo por algo que tu não foi nem chamado para sofrer. Tu está sofrendo algo, está sofrendo por algo que não é para você sofrer. Porque você foi chamado por Deus para sofrer pela causa, sofrer por Cristo. O teu sofrimento, a pessoa chegar para mim e dizer assim, eu estou sofrendo com um problema assim, estou sofrendo com um problema tal, tudo problema terreno, tudo problema humanista. É problema na vida financeira, é problema no casamento, é problema de saúde, é problema no meio da família, é problema porque não comprou o carro, é problema porque paga aluguel, é problema porque isso, é problema daquilo, tudo problema da terra. Mas glória a Deus porque há aqueles que se aproximam e dizem assim, eu estou com um problema, eu quero vencer o pecado, porque eu quero servir melhor Jesus. Eu estou com um problema e o meu problema é que eu preciso vencer determinada tentação e eu não consigo, preciso orar mais, eu preciso buscar mais oração, preciso buscar mais Deus. É esse tipo de sofrimento que a Bíblia está falando. Mas eu encontro às vezes na caminhada a gente sofrendo por coisa tão fútil,
Para de sofrer por coisas dessa terra. Você tem que sofrer para servir a Jesus. Aí tu vai encontrar paz. Sabe por que tu não encontra paz? Porque tu sofre por coisas que você foi chamado para não sofrer. Aí entra a ansiedade, aí entra a depressão, aí entra a vontade de suicídio. Aí o diabo sabe que tu está sofrendo por coisas da terra, ele tem poder na tua vida e faz você ficar amarrado naquilo ali. Como se a felicidade da sua vida fosse resolver esse problema. E não é. O diabo está te distraindo com esse problema do casamento aí. O diabo está te distraindo com esse problema de finanças. O diabo está te distraindo com essa doença que você está carregando aí. Ele está te distraindo. O sofrimento verdadeiro que a Bíblia fala é aqueles que decidiram obedecer à vontade de Deus. Aí tu vai ter paz. Sabe por quê? Tu pode não ter um carro, mas tu vai ter paz, porque o teu sofrimento não é por falta do carro, é porque você está querendo servir melhor a Jesus. Você não tem uma casa para morar, paga aluguel, mas o teu sofrimento é pela causa de Cristo. Então, mesmo morando de aluguel, tu é feliz, tu tem paz no coração. Teu problema pode ser falta de dinheiro, mas se tu serve a Jesus Cristo e sofre pela causa do Evangelho, não tendo dinheiro, você é feliz. Porque não é o dinheiro que te move, é a presença de Deus, a comunhão. Então tu vai ver gente que mora às vezes lá numa periferia, num casebre, não tem dinheiro, mal consegue comer direito. Mas essa pessoa tem paz no coração. Essa pessoa, tu entra na casa dessa pessoa, é oração, é Bíblia, é vida com Deus, é vida consertada, é vida com Jesus. Essa pessoa tem paz. E aí tu entra num palácio, o cara tem 10 carros importados, o cara tem dinheiro esbordando na conta, mas ele é uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa com desejo de suicídio, uma pessoa que ela não tem mais razão de viver. Aí tu tenta me explicar uma situação dessa e não consegue. Eu consigo. Existe uma paz que só a presença do Senhor Jesus pode proporcionar. Existe um sofrimento. Aí tu vai ver gente que serve a Deus e sofre pela causa em paz. Com alegria no coração. Sorriso no rosto. Talvez tudo, humanamente falando, está dando errado na vida dela, mas ela serve a Jesus. E ela tem paz no meio da guerra. Contraditório, né? Mas quem serve a Cristo é isso. Tem paz em meio à guerra. Casamento detonado, mas serve a Jesus. Tem paz em meio à guerra. Vida financeira, não tem o dinheiro que precisa, que precisa para resolver os problemas, mas tem paz no meio da guerra. Tá com a saúde arrebentada, mas tem paz no meio da guerra. Se morrer, sabe que vai com Cristo. Então, o sofrimento do cristão é por amor à obediência. Tem gente que está morrendo, tem gente que está sofrendo e entrando em problemas psicológicos, problemas físicos. Sabe por quê? Porque está sofrendo pela coisa errada. Para de sofrer pela coisa errada. Para de sofrer pela causa errada. Tu está ansioso. Ou tu está depressivo. Algo morreu lá atrás e tu ficou lá. Os anos se passaram, os tempos se passaram, mas tu está preso numa coisa lá atrás que já era, acabou. Mas o diabo te prendeu lá atrás em uma situação. E Deus fala, não me lembrarei das coisas passadas. Deus fala, não se preocupe com o amanhã. Deus fala, tu tem que cuidar do dia de hoje, porque hoje tu tem um dia a zelar. É hoje, o dia de hoje. E essa é a palavra. O privilégio que Deus nos dá. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo. Não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Vamos orar? Espírito do Deus vivo, Espírito da verdade, nós oramos, Pai eterno, e te agradecemos por essa palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Abençoa a vida desse homem e dessa mulher. Eu peço, Senhor Jesus, que esta palavra vá de encontro e que venha provocar uma reação nesta pessoa, uma reflexão, uma mudança de rota, por amor ao teu nome, Senhor Jesus. Não é uma nova religião, uma nova moda, não é uma nova doutrina,
não é um novo ensinamento humanista, é a vontade de Deus na Bíblia, para que essa pessoa possa provar uma paz, mesmo em meio às guerras. Aqui fora, meu Deus, pode estar uma guerra, o pau quebrando aqui fora, mas dentro dela, dentro dele, tem uma paz, porque o que move ela não são coisas externas, mas é a presença de Deus que ela cultiva dentro dela, que ele cultiva dentro dele. Em nome do Senhor Jesus, firmado na tua palavra, eu oro e te agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Obrigado pelo seu like, por ter se inscrito no canal, selecionado o sininho e compartilhado esta mensagem com outras pessoas também. Que Jesus te alcance, te guarde e te proteja. Que Deus faça resplandecer a luz dele sobre a tua vida. Lembrando que estamos aqui no Devocional 7 da manhã, reflexão ao meio-dia e a oração às 22 horas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.